Asato ma satgamaya tamaso ma jyotirgamaya mrityorma amritangamaya. Namastê! Bem-vindos a mais uma edição de Jyotish Namastê 02. Hoje vamos falar sobre um conceito muito importante no Jyotish, que é Kala, ou o tempo. O Jyotish, em um certo sentido, é um estudo do processo do karma, das nossas ações, como elas se impactam no futuro e por que o nosso presente, em um certo sentido, está relacionado ao passado. Mas antes da gente falar de karma, que vai ser o Jyotish Namaste 3, nós vamos falar do conceito do tempo. O tempo, no Jyotish, na cultura védica, tem textura. O que significa isso? Significa que o tempo, ele não é homogêneo, que é um dos conceitos básicos da cultura judaico-cristã. Homogêneo. O conceito de textura do tempo implica na heterogeneidade. O que isso significa? Significa que você não tem um mesmo aspecto de comparação básica entre um ponto e outro. No tempo cartesiano, aqui nós temos Descartes. No tempo cartesiano, que a gente aprende na escola, o T1, ele é semelhante ao T2. O que significa? Eu agora aqui, quarta-feira, 3 ou 2 de março de 2016, se estivesse gravando quarta-feira que vem, dia 9 de março de 2016, não teria muita diferença em termos do quanto o tempo está influenciando nesse processo. Poderia ter uma influência na quantidade de conhecimento que eu tenho hoje, na quantidade de conhecimento que eventualmente eu poderia ter de diferença no tempo T1 e T2. Mas essa diferença de quantidade poderia explicar uma diferença de performance. Então toda a nossa ciência ocidental, ela parte do pressuposto de que o tempo é homogêneo. Mas, na cultura védica, o tempo tem textura. Isso implica na heterogeneidade, fazendo com que o T1 seja potencialmente diferente do T2. O que isso significa? Significa que nós temos, que é algo que a gente vai ver mais pra frente também, 9 diferentes texturas do tempo. Essas diferentes texturas são regidas por 9 frequências fundamentais. Essas 9 frequências fundamentais estão sendo simbolizadas aqui através do nome de determinados astros que são considerados na cultura védica, mas o que eu quero ressaltar é que esses períodos eles caminham e eles têm uma forma determinada de caminhar. Na medida em que eles caminham, o que era verdade num período, atenção, essa parte é trágica para a nossa cultura ocidental, o que era verdade num determinado período se torna mentira em outro. Não mentira, não vou usar essa palavra porque aí pode ser assim abrupto demais, mas se torna não verdade num outro período. Então, essas 9 frequências que eu por hora fiz questão de simbolizar, mas não de nomear, são aspectos relevantes no como o tempo tem cor. Então vamos dizer que aqui seja uma cor mais laranja, aqui uma cor mais branca, aqui uma cor mais verde, aqui uma cor mais rosa, aqui uma cor mais vermelha. Aqui uma cor mais
amarela. Aqui uma cor mais cinza. Aqui uma cor mais ultravioleta. E aqui uma cor mais infravermelho. Dependendo do óculos que você assiste, o mesmo vídeo, se tiver filtros diferentes na mesma imagem, alguns aspectos vão ser ressaltados, outros aspectos vão ser mais difíceis de ver. Se você tem dúvida, você pega o aplicativo no teu celular, põe lá algum Instagram da vida e aplica filtros na tua imagem e você vai ver que o que você enxerga é razoavelmente diferente de acordo com os efeitos visuais que estão acontecendo. Então, ao longo do tempo, é pré-visto como que os nossos filtros vão estar atuando. Um elemento que é bem importante é que esses filtros, eles vão estar ao mesmo tempo acontecendo num nível micro para a gente e num nível macro para os locais. Então, para a gente falar um pouco dessa questão do tempo, que é fundamental dentro do de outros, a gente tem que entender que o tempo micro e o tempo macro, eles não necessariamente estão correndo juntos. Então, nós temos aqui o globo, ou uma representação do globo. Nós temos aqui uma América Latina bastante esquisita, uma América do Norte, Europa, a África, opa, essa África ficou meio decapitada, Oriente Médio, Ásia, Oceania, Índia aqui, Indochina aqui, Japão. Beleza, mapa perfeito, todo mundo entendeu tudo, não esquecemos da Groenlândia nem da Antártida. Aqui está o Brasil, ok? Se nesse momento, dentro do Brasil, um determinado nível de frequência está mais atuante, vamos botar aqui um símbolo qualquer. Isso não quer dizer que em todos os lugares do globo essa mesma frequência vai estar atuante. Então aqui pode estar uma outra frequência. Da mesma forma como a gente tem ideia de fuso horário, a gente tem uma ideia de fuso energético. Fuso energético. Onde cada setor do globo está sendo ligeiramente mais influenciado do que o outro, de acordo com o posicionamento em relação ao cosmos, ao universo. Além disso, além desse aspecto, digamos assim, planetário, onde populações em determinados locais estão mais sujeitas a determinados tipos de cores de tempo, a gente também tem esse aspecto relacionado a qual o dia e hora que a sua alma começou a funcionar nesse planeta. Então, se tem uma pessoa que nasceu numa data X, Y, Z, diferente de uma data K, J, W, essas duas pessoas elas vão estar correndo em períodos de tempo, a princípio, não idênticos. Pode ser que seja igual, mas não é necessariamente idêntico. E esse período de tempo daqui pode estar sendo representado para uma pessoa prioritariamente em uma cor, enquanto que para outra pessoa pode estar numa cor completamente diferente. Aqui, um cinza, um azulado vai ficar muito diferente de um vermelho. Então, se as pessoas estão numa cor que é mais amarelo, suponhamos, estão no Brasil, elas vão ver coisas muito parecidas com uma coisa diferente de as pessoas estarem vendo meio esbranquiçado, meio branco na Austrália. Mas além disso, vai ter um outro fator que é dentro de cada pessoa vai ter um filtro mais atuante. E depois de um tempo a gente vai entender que tem subfiltros, e aí tem subfiltros, e aí tem subfiltros, e aí tem subfiltros,
Até que isso, se você uma hora fala, tá bom, chega, por enquanto tá bom. Mas a gente sai de períodos que são governados de 6 até 20 anos, passando por períodos que vão estar relacionados a longos meses, ou simplesmente meses, há períodos que vão estar quase mês, barra mais ou menos semanas. Aí a gente vai ter período relacionado a dias, a ordem e a escala que eu estou falando, e depois horas. Tudo isso vai estar influenciando para que cada momento a frequência seja diferente. E também isso vai estar relacionado, de alguma forma, aos dias da semana. Nos dias da semana, a gente tem uma ordem pré-determinada de fatores sendo determinantes na nossa apreensão mental do mundo. E se você assistiu o vídeo até aqui, já vale a pena dizer como Surya, Sol, Chandra, Lua, e aqui todos os astros vão estar como nome masculino. Aí, Kuja, aí depois Buda, aí depois Guru, aí depois Shukra, e aí depois Shani. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Sunday, não é melhor? Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Sábado se perde e domingo também, mas em inglês tem Sunday, etc. e tal. Então essa é uma primeira apresentação do fator tempo, como um aspecto relevante, fundamental dentro do Jyotish. Sem o tempo, nada muito pode ser dito. Sem o fator de precisão do qual é a música que está tocando naquele determinado momento. É um entendimento de como as pessoas vão estar dançando, fica difícil de ver. Então esse aspecto do tempo, eu queria que vocês prestassem muita atenção no que eu vou chamar de textura do tempo, como uma referência a esse aspecto heterogêneo do tempo no Jyotish. Ok? Os cientistas apertem os cintos, que a viagem vai começar. Namastê. Grava 2 por dia ou em português? Prepare-se para o incrível mundo do Jyotish. Envie e-mail e vamos nessa. Namastê!